E aí galerinha, é o seguinte, hoje mesmo, mais cedo, a Huawei lançou sua família de aparelhos top de linha focados em fotografia, a linha P40, e a gente vai saber um pouco mais sobre esses aparelhos em dois vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o P40 e o P40 Pro, e nesse vídeo que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, eu vou falar um pouco sobre o P40 Pro Plus. Então, sem perder tempo, vamos lá pro vídeo. Eu vou só pedir para você que tá aí de passagem pelo canal, que vai deixando esse like para ajudar na divulgação desse vídeo, e se possível, se inscreve no canal, ativa as notificações para poder ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui, valeu? Então, vamos lá, vamos chegar no vídeo. E para começar, a gente vai falar aqui do Huawei P40 Pro, que pega alguma inspiração ali tanto no P30 quanto no Mate 30, que são os aparelhos do ano passado, mas ele supera os dois em funcionalidades, né, em coisas novas. Para início de conversa, como são telefones focados em câmera, a câmera ela continua muito boa, continua com sensores Leica, que a gente vai falar um pouco lá na frente, porque o ponto que mais chamou a atenção nesse aqui, além da câmera, foi a sua tela. A tela do Huawei P40 Pro é chamada de Overflow. O que ela traz de diferente? Ela tem 4 bordas curvadas, isso aí mesmo. O padrão é aquele, né, que a Samsung trouxe, que tem as 2 bordas curvadas. Agora foi estendido tanto para a parte de cima e para a parte de baixo do aparelho, trazendo um design totalmente diferente. Ainda que nas esquinas a gente tem um pouquinho de borda aqui, mas os cantos principais, todos eles são curvados. Isso aí é bastante interessante e deve trazer uma nova maneira, né, de navegar pelo aparelho, quanto nessa era em que a gente busca cada vez mais reduzir as bordas do aparelho e aumentar a porcentagem de ocupação do display. Isso aqui pareceu bastante interessante. E uma coisa que chamou bastante atenção ainda no display foi esse notch muito grande que tem aqui na frente. Esse notch ele abriga uma câmera de 32 megapixels capaz de gravar em 4K a 60 fps, o que é muito bom. E outra coisa, essa câmera ela também tem autofoco, o que ajuda muito na qualidade das selfies batida com ela. Mas esse notch ele não está exatamente pequeno. Por quê? Porque ele traz muita coisa embutida. Além dessa câmera que eu acabei de falar, ele traz um sensor de proximidade ambiente e, além disso, ele tem um infravermelho. Para quê? Para a navegação por gesto sem tocar no celular e também para o Face Unlock, ou seja, agora temos um desbloqueio seguro facial, diferente de muitas outras versões de celulares que vinham usando o desbloqueio 2D. A Huawei traz um conceito de telefone que pode ser usado o desbloqueio seguro em 3D, assim como a gente já vê no iPhone, também com um notch grande, mas que não é tão grande quanto o notch do iPhone, que é aquela coisa monstruosa que toma a parte frontal quase toda. Passando aqui para o display em si, esse display todo curvado Overflow, ele é um display OLED com 6,58 polegadas e ele traz uma resolução de 1200 por 2640 pixels. A taxa de atualização desse display é de 90 Hz, o que deixa as animações todas, o uso do celular em si, um tanto quanto mais fluido. O display, pelo fato dele ser OLED, ele traz também o sensor de impressão digital abaixo da tela. Dizem aqui que ele é 30% maior na apresentação do aparelho, porém já há alguns testes aí que mostram que, apesar de ser maior, ele ainda não abrange uma área tão grande, né? Você ainda tem que acertar aquele botãozinho para desbloquear e ele fica um pouco alto ali no aparelho. Mas é interessante ver, né, que além do desbloqueio facial seguro, a gente tem também o sistema de digital na tela. São 2 métodos que dá para você usar tanto no desbloqueio do aparelho quanto para pagamento de contas e afins. Coisas que você pode usar a biometria e o desbloqueio facial, você agora pode fazer nos dois, sem ter que escolher entre um e outro. Outra parte que com certeza chama bastante atenção em todos os aparelhos da linha de fotografia da Huawei, né? Tanto o P20, P30 e agora no P40, que é a sua câmera. A câmera principal, a câmera wide, ela traz um sensor de 1 por 1.28 polegadas, o que se trata de um sensor grande, maior até do que o sensor visto no Galaxy S20 Ultra, que produz boas fotos e muito por conta do tamanho do sensor. Esse sensor, embarcado no P40 Pro, ele tem 50 megapixels de resolução e o filtro de cor dele é diferente daquele RGB. Como a gente já viu em versões anteriores da Huawei, ele usa o sensor RIIB, que, por ter 2 filtros amarelos no lugar do filtro verde, permite uma entrada maior de luz, é o que garante
a Huawei. Vale lembrar também que esse sensor ele inclui a estabilização ótica de imagem. Passando aos outros sensores, ele tem um periscópio, né, que é aquela câmera para você aplicar o zoom, aquela quadradinha, e foi muito falado isso aí no lançamento anterior, no P30. E esse ano, no P40, a Huawei traz um periscópio com zoom ótico de até 5 vezes. Esse sensor ótico de 5 vezes, ele tem 12 megapixels e também conta com filtro RIIB, bem como a estabilização ótica vista no sensor principal. Além desses sensores, foi trazido aqui também nesse aparelho um sensor ultra-wide, que foi chamado de ultra-wide Cine pela Huawei, um sensor de 40 megapixels. E para completar, tem aqui também na traseira um sensor 3D Time of Flight, que é o sensor de profundidade. Para completar esse conjunto monstruoso de câmeras, a gente tem um sensor de temperatura de cores. Somando tudo isso com os módulos Leica, gente, é uma câmera realmente impressionante. A gente não precisa de teste para saber que isso aqui é um ótimo celular para quem busca fotografia. E quando a gente passa da fotografia para os vídeos, a gente vê que, assim como na câmera frontal, já era esperado, né? Na câmera traseira a gente tem a captura de vídeos em 4K a 60 quadros por segundo. Tudo isso somada com a estabilização ótica presente tanto na câmera principal, quanto na telefoto, quanto na ultra-wide. Além de gravar em 4K 60 quadros por segundo no normal, a gente tem também a funcionalidade em 4K para vídeos em slow motion. E aqui a gente chega a 7.680 quadros por segundo no slow motion. É realmente algo fora do comum. Passando aqui um pouco para a questão de bateria. A bateria do P40 Pro é uma bateria de 4.200 mAh, o que é uma bateria ok. Lembrando que o telefone ele tem 90 Hz de atualização de tela, então isso aí acaba consumindo um pouco mais de bateria, bem como o painel OLED ali de 6,5 polegadas nessa faixa. Porém, essa quantidade de bateria, ela provavelmente permite que você passe ali cerca de um dia com o telefone afastado na tomada. Para carregar o aparelho, ele tem disponibilidade de carregamento wireless de até 27 watts, assim como a gente já viu anteriormente no Mate 30 Pro, e na carga pela porta USB tipo C, ela chega até 40 watts, ou seja, um carregamento bastante rápido. Falando nessa entrada USB tipo C, tem algo que a gente tem falado nos últimos lançamentos e que o Huawei P40 Pro não conta, que é a entrada de 3,5mm para fone de ouvido e afins, ou seja, aqui você acaba ficando refém do donglezinho ou de um fone Bluetooth para uso. Porém, a gente tem aqui um ganho interessante. O Huawei P40 Pro ele tem a certificação IP68, que torna ele resistente à água e poeira. E quanto à disponibilidade de cores, ele tem disponível nas cores preta, branca, prata e dourado. É uma gama grande de opções de cores, claro. Até porque, quando a gente passa para a questão aqui do processamento e armazenamento, vocês vão ver que ele conta com um processador HiSilicon Kirin 990 5G com o modem 5G integrado. É um processador avançadíssimo da Huawei. Você pode ver, para efeito de comparação, que a Samsung, que produz o Exynos, ela não usa o Exynos nos principais países nos quais ela vende. Ela coloca em alguns mercados, como o Brasil, por exemplo, e a América Latina. Nos celulares principais, ela usa o Snapdragon. A Huawei ela confia tanto no seu processador, um processador de tanta qualidade, que ela não faz isso. Ela só vende com processador de fabricação própria dela e com o modem 5G incluso. Lembrando que a empresa é líder no segmento de 5G, então podemos esperar conectividades de alta qualidade aqui. Quanto à questão de armazenamento, o Huawei P40 Pro ele está disponível somente na versão 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O que é que eu tenho para falar disso aqui? O fato de vir com 8 GB de RAM apenas, eu acho legal, acho ok, porque padroniza a experiência do usuário e você não vai ter, né, para o mesmo aparelho, experiências diferentes dependendo da quantidade de memória RAM que o usuário escolha. Já na versão de 256 GB de RAM, você não variar o armazenamento, é meio que uma bola fora, mas é compreensível porque é estratégico. O que acontece aqui? O aparelho é vendido somente com essa opção de armazenamento, porém a Huawei disponibiliza no aparelho a expansão por cartão de memória, desde que seja o cartão de memória produzido pela própria Huawei. É um padrão diferente do micro SD, é chamado Nano Memory 2, Nano Memory 2. É um padrão produzido pela Huawei de cartão de memória, no qual ela coloca nos seus aparelhos. Aí você acaba ficando refém da Huawei, né? Você tem que comprar o cartão de memória deles caso você queira mais armazenamento.
E finalizando aqui, para poder falar do preço do menino, ele está disponível a partir do dia 7 de abril para vendas internacionais pela bagatela de €1.000. Isso aí, galera, o aparelho ele custa €1.000. Convertendo isso para real, hoje, dia 26 de março, dia do lançamento do Huawei P40 Pro, ele sairia pela bagatela de R$5.520. Então, vamos passar aqui para o segundo aparelho, né? Que é o Huawei P40, o irmão mais novo, o irmão mais leve do Huawei P40 Pro. Com mudanças, claro, para quem quer pagar um preço um pouco menor ali e ainda assim ter um aparelho com qualidade. O Huawei P40 Pro ele conta também com o chipset Kirin 990 5G, assim como o seu irmão mais parrudo, e está disponível também somente em 8 GB de RAM. O que muda aqui é a questão do armazenamento, que é disponível apenas em 128 GB, com a mesma opção de você usar o Nano Memory 2 da Huawei. Passando aqui para a tela, a mudança mais sensível é a diminuição do display e também a falta das curvas no display. É um display chapado, ainda em OLED, porém somente com 6.1 polegadas, é um tanto quanto menor, né? Um aparelho mais compacto. O display no geral, ele tem uma resolução Full HD+, porém a taxa de atualização da tela que tem disponível para ele é apenas de 60 Hz. E quanto ao notch, ele mantém a câmera de 32 megapixels, ainda capaz de gravar vídeos em 4K a 60 quadros por segundo, porém ele perde o infravermelho para leitura segura facial, ou seja, você perde ali uma funcionalidade, paga um pouco menos, tem uma tela um pouco menor, mas ainda um aparelho de qualidade, já que ele continua com o seu digital na tela e tem possibilidade de desbloqueio facial, porém em 2D, não é seguro quanto é no P40 Pro. Passando aqui para a seção de câmeras do Huawei P40, a principal mudança, né, com relação ao P40 Pro é que ele perde o sensor periscópio. Porém, ele continua com o mesmo sensor wide, o sensor principal. Ele mantém aquela câmera de 50 megapixels com aquele sensor grande, ainda capaz de gravar em 4K 60 fps com estabilização ótica. A Ultra Wide continua nele, porém a versão utilizada aqui no Huawei P40 é uma de 16 megapixels, é uma câmera um pouco nerfada, né, com relação ao P40 mais parrudo. E, para o lugar da câmera periscópio com 5 vezes de zoom ótico, ele substitui por uma câmera telefoto de 3 vezes de zoom ótico com 8 megapixels. Ele perde o sensor Time of Flight para profundidade e mantém aqui o sensor de temperatura de cores, né, que vem embutido aqui juntamente com o flash. Outros cortes sensíveis que foram feitos do P40 Pro para o P40 normal é a questão da proteção. Enquanto o Pro conta com IP68, o P40 comum ele conta com IP53, ou seja, ele tem proteção ali contra alguma poeira e algum nível de proteção contra respingos, não contra água, ou seja, você não pode mergulhar o aparelho, mas pode dar uma borrifada nele ali que está tranquilo. E a outra sensível mudança é na questão da bateria, que antes de 4.200 mAh acaba caindo ali para 3.800 mAh. Você perde o carregamento sem fio e o carregamento pela porta USB tipo C cai para apenas 22 watts e meio. Parece que a gente está falando de um aparelho ruim, mas não, trata-se de um ótimo aparelho. O problema aqui é que o Huawei P40 Pro ele veio tão bom, com tantas funcionalidades, que acaba colocando o P40 normal um pouco à sombra dele. E falando de preço, esse aqui ele sai um pouco mais barato, ele sai pela bagatela aqui de €800, o que hoje, convertendo para o real brasileiro, daria algo em torno de R$4.400. Então há uma diferença ali de R$1.000 de um para o outro, né? Considerando que são dois ótimos aparelhos. Outra coisa que é bastante sensível nos celulares da Huawei é a falta do Google Play Services. Porém, a Huawei tem tentado substituir isso pela sua loja própria de aplicativos. E aí nós saberemos mais tarde com testes se deu certo ou não a App Gallery da Huawei. O celular, em termos de hardware e funcionalidades, são dois monstros. Vale muito a pena quem adquirir qualquer um dos dois, apesar do preço um pouco salgado. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a todo mundo que se inscreveu e até a próxima. Então, galerinha,
essa aqui é a minha tela final. Então se você chegou aqui, meus parabéns pra você, você é muito guerreiro. Então só vou passar pra você que aqui embaixo tá um botão pra você se inscrever no meu canal. E aqui do lado, ou é aqui do lado, eu não sei, em um dos lados tem uns videozinhos legais que eu deixei aí pra vocês assistirem, pra poder dar essa força, essa ajuda